O médico Theodor Busbeck acredita que o horror é a substância determinante da história. Em suas pesquisas, ele deseja encontrar a fórmula da relação entre tempo e horror e, assim, dar à humanidade um futuro melhor. Essa é a premissa da peça Jerusalém. O mundo tem a obrigação de me compensar pelos dias maus. O monólogo de Frederico Vasquez, dirigido por Tatiana Vinhais, tem como texto uma livre adaptação do livro Jerusalém, de Gonçalo Tavares. O espetáculo faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, que apresenta trabalhos dos estudantes de teatro da URGS. Tanto a história coletiva como a história individual de um ser humano caminham para o equilíbrio entre o sofrer e o fazer sofrer. O mundo é um conflito entre uma carga positiva e outra negativa. E este mundo terminará quando se atingir o zero, a anulação das duas cargas fortes e opostas. Esse será o momento do fim do mundo e do fim de cada coisa. A peça é inspirada no livro do Gonçalo Tavares e, basicamente, o tema do livro gira em volta do horror. O horror na história. O médico, que seria a figura central que eu escolhi para fazer a peça, ele pesquisa esses vários momentos da história porque ele quer achar uma fórmula para conseguir prever quando eles vão acontecer de novo e, assim, de certa forma, salvar a humanidade. Jerusalém fala sobre entremeia-se várias histórias, mas o central é o personagem central que está buscando a fórmula do terror. Mas a vida dele, o que está em volta dele é tão grande como o que ele está querendo buscar. O terror não está só no externo, na contabilidade do terror externo, mas está nas relações que se vão construindo na vida, os encontros que tu tem na vida. Acredita em Deus? Acredito em tudo que me disseram antes dos 6 anos. Com 6 anos sabia mais histórias da Bíblia do que histórias infantis. Então acredito em Deus? Acredito em tudo que me disseram antes dos 6 anos. Tudo que me disseram depois é mentira. Começou com uma pesquisa mais em cima do livro, em cima do autor, em cima de filmes. Assisti bastante coisa da Pina Bausch, do Pedro Almodóvar, que eu acho que tinha a ver com a questão da loucura, da paixão. Essas imagens que às vezes não são lógicas e tu não consegue entender exatamente o que ela está fazendo ali, mas ela te causa alguma coisa e entra no contexto. Foi uma adaptação baseada em bastante improvisação. Improvisação livre, assim, eu vinha com trechos do texto, às vezes decorava um texto, às vezes pegava uma imagem de um filme. Foi bem caótica, assim, a criação e bastante tempo de ensaio sozinho, assim. E às vezes vinha a orientadora e a diretora depois, mais para o fim do processo também, para limpar mais e acertar isso. Eu, como professora, não acho que é o papel do professor dirigir o espetáculo, né? Então, para mim, é muito mais essa coisa de fomentar, de fomentar as ideias do aluno. Ver que ideias que estão e tentar ver, é isso que tu quer, é aquilo que tu quer, então vai por aqui, acho que tu poderia ir por ali. Assistia os ensaios e dizia o que via, que também é uma função de direção, assim. Mas eu não interferi muito no processo de construção dele, né? Eu estava ali para assistir e dizer o que eu via e por onde eu achava que ele poderia caminhar nessa construção do espetáculo dele. Sou magra, sou muito magra. Fui feliz 3 vezes. Quando a minha mãe me deixou brincar no jardim. Depois ela me trouxe para cá. Pensei que era um jogo. A mãe dizia que a minha roupa não tinha corpo. Estamos aqui. Agora estamos aqui. Sim, exatamente.
O Frederico estava encantado pela história do Jerusalém, só que tinha dificuldade porque assim, ele estava sozinho, era um momento que ele não tinha outras pessoas para estarem junto com ele em cena. Só que ele resolveu se desafiar a fazer os vários personagens que tem dentro desse texto. Então ele foi mapeando esses personagens, quais personagens que ele tinha ligação afetiva e que eram importantes para essa história que ele estava querendo contar. Então não teve um roteiro pré-escrito, era muito de ele vendo quais cenas que eram fundamentais para o que ele achava que deveria ser contado e ele improvisando essas cenas, improvisando esses personagens, achando cada um desses personagens, como é que era a maneira que eles que eles se movimentam, a maneira que eles falam, a maneira que eles interagem, como ele resolveu essa questão da interação dos personagens, sendo que é sempre só ele em cena. Para mim é tudo uma brincadeira, essa questão dos personagens. O autor me ajudou bastante nesse sentido, porque o Gonçalo tem uma escrita bem física, assim, o tipo da ação, o tipo dos personagens, a fisicalidade dele está bem presente. Eu acho que isso funcionou bastante para o teatro, assim. Isso me ajudou a colocar em ação e colocar em matéria isso. Então, ele já me mostrava mais ou menos um caminho por onde ir e eu construía em cima disso, dessas imagens, para fazer essa distinção entre eles. Então, o desafio maior dele foi, enquanto monólogo, essa coisa de dar conta desses vários personagens e conseguir contar essa história nessa variação de forma que as pessoas enxerguem cada um dos personagens e as relações que acontecem entre eles, tendo uma pessoa só em cena. Começou nessa questão de estar sozinho, assim, desde o início do processo, não ter com quem jogar, não ter um colega de ensaio para pilhar junto, para vir para a sala de ensaio, assim, que seja trabalhado. Vem, se tu não te motivar, tu não vai fazer. Então, muitas vezes eu tinha que me obrigar a vir, me obrigar a trabalhar. E, por mais que eu ame esse livro e o projeto, mesmo assim é difícil, às vezes tu sozinho, assim. Na apresentação, a dificuldade é que também tu não tem ninguém para te ajudar, assim, não tem ninguém para te salvar. Às vezes tu erra, às vezes tu... é normal. E o colega está ali, às vezes ele pode te juntar. Sozinho isso não acontece. Se tu esquecer o texto total, acabou. Muito bem, eu já fiz uma pergunta boa, uma pergunta que você me pediu para fazer. Posso agora fazer as minhas perguntas? Não. Seu nome completo é Miriam. Eu não quero mais nome nenhum. Esse para mim basta. Miriam? É um nome bonito. Todos os médicos depois me perguntarem o nome e dizem que o nome é bonito. É sinal de que é verdade. É sinal de que é mentira. Não ser morto é mais importante do que comer. A sala 1, ela por si só, ela não é um teatro, né? Ela é adaptada para isso. E ela tem essas paredes meio sujas, tem essa janela com essa vista para a rua, assim. E a gente achou que isso era bem interessante para o universo da peça, que a peça se passa numa madrugada, num lugar mais desabitado e até meio perigoso. A ideia desses fios foi da Tatiana Vinhais, a diretora, que é essa coisa dessa meio uma teia de aranha, tudo entrelaçado. As histórias no livro acabam se entrelaçando uma nas outras. Que tem essa trama que está por cima da história que acontece. E tem também os vídeos, que tinha a ideia de ter vídeos complementando com os vídeos sobre a questão do terror aparecendo, sobre o Holocausto, que ficam no fundo do espetáculo. Na questão de estar sozinho, de ter todo esse romance adaptado, eu achava que tem certas coisas que, simplesmente falando, não importasse a intenção que eu colocasse, a pessoa não ia ver exatamente o que eu estava falando. E às vezes a projeção entra nesse sentido, quando ele vai falar da fórmula do horror e acabam aparecendo corpos assim,
Quando eu lia o livro e depois eu fui pesquisar sobre o Holocausto e essas coisas, cada vez essas imagens me chocavam de alguma forma ou causavam sensações. E também muitas atmosferas a projeção consegue dar com essas cores. Como não tem muitas cores no cenário, bem nessa é tudo em cima de um ator, às vezes a projeção consegue levar para outro lado, assim, o pensamento consegue, eu acho que ela agrega nesse sentido no entendimento dessa história. Sentada numa cadeira desconfortável, pensava nas palavras fundamentais de sua vida. Dor, pensou. Dor era uma palavra essencial. Havia sido operada uma vez, depois outra. 4 vezes operada e agora aquilo. O figurino foi pincelando coisas que eu fui achando, assim. Não teve um figurinista em si. Isso a gente foi vendo, eu e a diretora, a gente achava, isso funciona, isso não, bota isso. Foi mais assim também. A maior parte do processo em tudo foi isso. Não saber por onde ir, descobrir, desistir, ir de novo, achar. O lençol, que é branco, também tem a ver com essa limpeza do médico e do consultório. E ao mesmo tempo do hospício, né? O lençol é um objeto que permite brincar com ele, ele é maleável, ele pode ter várias formas e funções. O lençol foi um grande parceiro assim, de descoberta. A Milha, eu sempre vi ela como uma figura que tem uma força, assim, que é mais da natureza mesmo, mais de animal. E ela é uma personagem à flor da pele. Então esse vestido que tem esse vermelho escarlate, assim, e essas rendas, acho que tem bastante a ver com o caos da personagem, com a impulsividade dela. Quando eu coloquei ele também, às vezes o figurino te proporciona ideias. A trilha sonora foi baseada mais em música clássica porque a calma, às vezes, e as emoções fortes, ela tem muitas variações não óbvias. E eu acho que também a questão do médico, que foi criado num ambiente elitista e formal, com uma educação rígida, isso tem bastante a ver com o personagem do médico, esses sistemas, fórmulas. A música clássica é milimétrica, né? Muito bem pensada, assim como ele e a pesquisa dele. Ao mesmo tempo, eu acho que ela causa emoções muito fortes que tem a ver com o universo do livro. Não é um livro que estava lá sentado num banco, conversou com outra pessoa e nada aconteceu. Não, tem bastante vivacidade nos personagens, eles têm desejos fortes, instintos, e eu acho que isso a música clássica consegue agrupar. Quem foi? Sabe que não deve fornecer esse tipo de informação? Foi Ernest Spengler, esquizofrênico. As narrações foram bem baseadas em dar continuidade para a história. Tinha certos pedaços da história que eu queria que o público soubesse, não necessariamente entendesse. E a gente gravou com o pessoal, que foi o mesmo que fez as projeções, eles gravaram as locuções baseadas nos trechos do livro também, para dar certos ganchos da história, assim. Como eu estou sozinho, às vezes não dá para quebrar toda hora para a narrativa, assim, e nem tudo virou cena. Então essas locuções acabam ajudando nessa hora de fazer esse gancho. O homem saudável quer encontrar Deus. Um homem que não procure Deus é louco. E um louco deve ser tratado. Eu acho que a peça serve de certa forma como um espelho, em que o público pode ver
como é que a sociedade caminha, para onde ela está indo e onde acontecem as dominações entre os seres humanos, às vezes desnecessárias, só para machucar, às vezes não, mas a posse e a dominação imposta. O horror, como ele já aconteceu e ele ainda vai acontecer, inevitavelmente. Não é uma coisa que vai se solucionar tão cedo, mas é uma coisa que as pessoas precisam saber que ele já aconteceu e que ele acontece e pode continuar acontecendo. Na verdade, é um espetáculo denso, né? Ele é um espetáculo... Até tem alguns momentos de humor, pequenos momentinhos de humor, que eu acho que estão dentro do próprio texto do Tavares, de forma de deixar um assunto que é tão complicado, como é o Holocausto. Tem também tem cenas violentas que são desenhadas levemente dentro do espetáculo. Tocar esse tema do Holocausto, da violência de uma maneira leve, conseguir enxergar isso e talvez conseguir fazer essa ideia, perceber essa ideia de que às vezes aquilo que tu enxerga tão longe, né, que tu vê a violência como uma coisa longe de outras pessoas, pode estar sendo construído nas tuas relações diárias. Eu acho que essa pode ser uma percepção, ainda que não acho que seja assim, existe moral da história. Não, mas eu acho que é uma ideia que perpassa esses dois planos de terror. Esse mais amplo, macro, e esse mais micro das relações pessoais. Então, perceber isso de uma maneira leve, não é leve exatamente, mas assim, com a leveza que é possível com esse tema, eu acho que é uma das coisas que o público pode encontrar. Achei muito interessante e mesmo com o cenário limitado, assim, os recursos que a URGS tem, é um espetáculo super legal que passa várias ideias ao mesmo tempo, assim, muito legal. Eu curtia bastante o aproveitamento do espaço diferente, que foge do palco convencional, e a experimentação também, né, ser um monólogo é um compromisso bem grande. Achei bem legal. Eu acho bem importante, porque a divulgação do teatro em Porto Alegre é pouca e a gente tem poucos espetáculos para ir. Então a URGS fazendo esse papel é super importante, além da vida acadêmica, para a sociedade inteira. Assim. Acho super importante porque é a mostra dos trabalhos, né, do Departamento de Arte Dramática. Então é o momento em que os alunos podem mostrar tudo o que acontece dentro da universidade.